Nós, capítulo de número 13, a partir do verso de número 8. Eu farei a leitura na Bíblia, versão Nova Almeida atualizada. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: amem o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós queremos te dar graças por tudo que já experimentamos aqui. Podemos experimentar da comunhão uns dos outros, da comunhão com o Senhor. E nós já pudemos te louvar e te adorar. E agora nós queremos, após fazer a leitura do Santo Livro, queremos aprender do Senhor, aprender da Tua Palavra. Saímos aqui alimentados, edificados, moldados pela Tua Palavra. Por isso, por favor, Deus, faça com que nosso coração esteja totalmente aberto às palavras do Senhor. E saiamos deste lugar com a convicção de que o Senhor falou conosco nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, o título que eu dei para essa mensagem é Inadimplência de Amor. Você sabe o que é inadimplência? É a falta do cumprimento de uma obrigação. Olha só, talvez você saiba muito bem porque se encontra em um estado de inadimplência. Você é devedor de alguma coisa. A Serasa fez uma pesquisa recente, no finalzinho do ano passado, de quantas pessoas estavam inadimplentes. E no Brasil, cerca de 73 milhões de pessoas se encontram devedoras. 73 milhões. Tendo em vista que a população brasileira é cerca de 216 milhões de habitantes, nós podemos então deduzir ou compreender que um terço da população brasileira se encontra devedora, se encontra com o nome sujo na praça, se encontra de alguma forma enroscada com um devedor. Isso aqui é importante para nós termos uma noção daquilo que Paulo vai tratar sobre esse assunto. Todos nós somos devedores. Paulo já tratou sobre dívidas. E muitos de nós até talvez entendamos bastante de dívidas. Temos algumas. Mas o texto, ele vai descrever, a carta de Paulo toda, vai descrever algumas dívidas que nós já temos. Agora ele vai falar uns para com os outros, ou melhor, não devam nada a ninguém. Mas ele já falou que nós somos devedores. Olha só, lá no verso de número 14 do capítulo 1, ele fala que nós somos devedores do mundo incrédulo. Qual dívida que nós temos? Nós temos que pregar o evangelho a este mundo caído, a todas as pessoas, devemos compartilhar. E ele escreve lá, tanto para grego quanto para bárbaro. Ele fala assim: eu sou devedor. Paulo se coloca como um devedor. E todo cristão também é devedor de anunciar as boas novas. Paulo, ele continua falando de outra dívida que nós temos. Uma dívida para com o Espírito Santo. Lá no verso 12 do capítulo 8, ele fala que nós não estamos com uma dívida com a carne. Nós não estamos devedores da carne, mas ele dá a entender que nós somos devedores do Espírito Santo. Como então nós temos essa dívida? Uma dívida de viver uma vida santificada. Estamos presos a vivermos uma vida santificada. Somos devedores do Espírito Santo. Como assim ele inclui? E por fim, nós vimos no nosso último encontro, no capítulo de número 13, que nós somos devedores também das autoridades. Devemos pagar os tributos, pagar os encargos às autoridades. E nós vimos isso no último encontro pela manhã. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai continuar trabalhando sobre dívida.
E muitos de nós estamos então PhDs de dívidas, porque já temos os nossos boletos e ainda juntamos a essas aqui que são dívidas eternas, dívidas que perdurarão por toda a nossa vida, ou até para depois dela. Veja só, capítulo número 13, verso número 8, está escrito assim: não fiquem devendo nada a ninguém. Não fiquem devendo nada a ninguém. Você se recorda que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Primeiramente, ele falou lá no capítulo 12 sobre que o amor ele não poderia ser um amor hipócrita. Nós vimos ali, era um amor no contexto de um para com os outros. Depois ele fala de amar o inimigo. Nós vemos isso na sequência. Abençoar aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Paulo fala então no contexto de amar os inimigos. Então parece que amar os amigos, amar os inimigos, e Paulo coloca como se fosse uma inserção posterior, ele fala sobre o Estado, ele fala sobre a autoridade. No início do capítulo 3 ele fala que nós devemos nos sujeitar à autoridade, e depois ele volta agora de novo com esse assunto de amor. Então Paulo está trabalhando sobre amor, ele fala amor com os amigos, amor sobre os inimigos, um amor agora parece de uma submissão ao Estado, e depois ele fala de um amor uns para com os outros, não dever nada a ninguém, um amor uns para com os outros. Parece que o apóstolo Paulo, olhando para os versos anteriores, parece que ele estava falando assim, não importa se você ama ou odeia as autoridades, você deve se submeter a elas. E aqui ele começa já no verso 8, dizendo não fiquem devendo nada a ninguém. Paulo não está dizendo assim, nós não podemos, por exemplo, ter um carnezinho lá na Marabras para comprar aquele guarda-roupa que está lá caindo aos pedaços já, porque não durou nem a primeira parcela do boleto. Ou então, uma dívida que você tenha feito, talvez financiou o seu carro. Paulo não está falando isso. Ele está falando que nós não podemos ter dívidas. Ele está falando que nós não devemos dever, no sentido de falar devo e não pago. Nós devemos pagar. Mas ele complementa, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o quê? O amor de uns para com os outros. Paulo diz então que nós precisamos pagar os nossos devedores, mas também ele diz que nós devemos o amor uns aos outros. Só que esse dever aqui é algo contínuo, algo que não acaba nunca. Você continuará devendo amor uns para com os outros. Deixa eu usar uma ilustração, um para com os outros, tá certo o que eu falei? Quando eu tinha 18 anos, meu primeiro trabalho fechado, eu ingressei num trabalho, numa empresa, e comecei a receber meu primeiro salário. Eu estou usando essa ilustração para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui, tá? Não é um testemunho, não. Preste atenção. Quando eu comecei a trabalhar, fui fichado, fiquei todo feliz. Eu falei, puxa, eu vou receber um salário mínimo. Um salário mínimo naquela época era R$500. E R$500 dava para fazer algumas coisas naquela época, hoje já nem tanto. Mas esses R$500... Quando eu olhei para ele, eu falei, puxa, eu tenho muito dinheiro, nunca ganhei tanto assim, com 18 anos. E aí passou o primeiro mês. O segundo mês, eu consegui ainda utilizar bem o dinheiro durante o mês. O segundo mês já não. Chegou lá já para o dia 23, e não sei você, mas parece que o dia 23 é o dinheiro que acaba tudo na nossa conta. 23 do mês, acabou tudo. E eu olhei algo lá naquela conta que eu não conhecia, que se chamava cheque especial. Tinha R$200 lá, cheque especial. Eu falei, puxa, que da hora, vou utilizar esse dinheiro. R$200. E peguei aqueles R$200. E quando chegou no próximo mês, caiu o meu pagamento e já veio descontado os R$200. Então já caiu para 300, mais o imposto. Então caiu para menos, caiu para 200 e pouco. Eu falei, nossa, estou devendo ainda. E quero ver esse mês agora. Não sabia, passaram-se alguns dias, quando chegou lá para o dia 17, antes era 23, agora 17, já não tinha mais nada. Eu precisei fazer o quê de novo? Cheque especial. Peguei o cheque especial, e aí quando chegou no dia 13, começou a cair os dias. Começava o mês, eu já começava devendo. Por mais que eu pagasse, por mais que meu dinheiro caísse, eu nunca conseguia pagar. O que eu estou querendo utilizar essa ilustração? Depois, deixa eu fechar aqui, senão a história fica meio mal acabada, né?
Depois eu fiz um mês, eu falei, esse mês eu não vou gastar nada, e consegui economizar e consegui pagar o que eu devia. Nunca mais peguei dinheiro em cheque especial. Não entra nessa cilada, tá? Que ficou o aviso. Mas por que eu trouxe essa ilustração? Porque Paulo está falando que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor um para com os outros. Ninguém pode dizer assim, eu já amei esse fulano demais, agora não amo mais. Nós somos eternos devedores de amor, ou melhor, eterno acho que é uma palavra muito forte, mas até nós vivermos, devemos amar uns aos outros, devemos dever, é como se tivéssemos uma dívida com a pessoa e devemos amá-la ela até o fim. Ninguém pode dizer, eu amei o suficiente, agora chega a abrir a mão. Não, o cristão não pode, ele tem que continuar sendo devedor do amor. Então Paulo, nessa primeira lição, ele diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E Paulo, ele vai trazer essa lição. E é aqui nosso primeiro ponto, o amor é uma dívida que nunca se paga. Se alguém te perguntar, quanto eu devo amar uma pessoa? Você sabe a resposta? Infinitamente. Não tem um limite para eu amar a pessoa. Eu tenho que continuar a amá-la infinitamente. Não tem como eu falar, chega por aqui, chega, desisto de amar. Mas a pergunta é, o que é o amor? Porque o amor, em nossos dias, o que é o amor? Amor, algo se tornou algo situacional, algo relativo, algo subjetivo, algo guiado pelos nossos sentimentos. E não que isso seja mal, mas é um sentimentalismo, é algo exagerado, é somente emocional e nunca razão. Mas está longe de ser o amor bíblico. Então, o amor em nossos dias tem alcançado novas conotações. O amor em nossos dias tem sido distorcido. Paulo, em todas as partes que ele vai escrever, amar, amor, ama, ele está utilizando a palavrinha, o verbo ágape, ou melhor dizendo, agape. Essa palavrinha aqui tem uma ideia de sentido pleno do que é o amor. Não é o filéu, que é o amor pelos nossos amigos. Não é o amor eros, que é um amor erótico, um amor sexual. É um amor ágape, ou agape, que tem uma ideia que envolve sentimento, envolve decisão e ação. Amor, e muitas vezes nós ouvimos falar que não é sentimento, mas é sentimento também, envolve sentimento, mas nem sempre sentimento. Então, esse terceiro aqui, o sentimento, ele pode estar inserido no amor, ou às vezes estar ausente também. É meio estranho isso. Porque muitas vezes nós temos que fazer algo por alguém e nós não estamos sentindo vontade de fazer algo por alguém, mas nós temos que decidir e agir. Mas em alguns momentos vai ter vontade e faz parte do amor, e o amor vai estar presente sentimento. Então, lembrando, amor, ágape que Paulo está trazendo, é um amor que envolve decisão e ação. Nós estamos começando a definir o que é amor aqui, de acordo com as escrituras. Não um amor relativizado. E eu vou dar alguns exemplos de amor relativizado daqui a pouco. Mas nós respondemos a primeira pergunta. Quanto nós devemos amar? Infinitamente. Agora, a pergunta é, se há um jeito certo de amar? Paulo ele vai responder na sequência. E parece que não, mas está bem claro no texto. Ele diz assim, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. E parece que a palavra amor e a palavra lei são duas coisas completamente opostas, não parece? Porque, primeiramente, a lei nós sabemos que somos incapazes de cumprir. Não podemos cumprir a lei cabalmente, perfeitamente. Por quê? Por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta da nossa inclinação para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas, quando nós olhamos para o restante do texto de Romanos, nós vemos que Paulo escreve que Deus nos resgatou da condenação da lei por meio do Filho dele que ele entregou por nós, e também somos livres da escravidão da lei por meio do poder do Espírito que habita em nós. Nós então já não vivemos mais segundo a carne, mas pelo Espírito. Mas agora, algumas diferenças entre lei e amor, vamos lá. Lei geralmente tem uma conotação negativa. Não farás. Vamos lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tem um sentido, então, negativo. Agora o amor parece que é algo positivo. É algo faça, não faça. É algo para você fazer e não para você não fazer. E parece que há uma tensão aqui, né? Enquanto o não fazer da lei está bem especificado, o amor, ele entra num campo abrangente.
porque não delimita o que é amar. Amar é algo muito amplo. E o texto, nenhum texto vai estar categorizando amarás dessa seguinte forma. Mas temos alguns princípios que as Escrituras deixam para nós, na forma como nós devemos amar. É o que Paulo ele vai nos deixar bem claro aqui. Então, o que Paulo está querendo dizer é que o amor é o cumprimento da lei, é isso que está escrito lá. Então, respondendo a pergunta, se há um jeito certo de amar alguém, há um jeito certo de amar alguém. Paulo ele não escreveu assim, que o amor é o fim da lei. Ele disse que o amor é o cumprimento da lei. Por quê? Amor e lei são complementares. Nós precisamos da lei do Senhor para amarmos adequadamente. Olha só, amor e lei necessitam um do outro. O amor, ele necessita da lei para orientá-lo, enquanto a lei necessita do amor para inspirá-lo. Então, um complementa o outro. Eu vou dar algumas maiores definições do que amor, escrito pela própria pena do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que você deve conhecer. Está escrito assim no verso 4 a 7 do capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Algumas definições pós-modernas de amor. Vamos lá. Primeiramente, casos reais que eu vi. A mãe passou a comprar drogas para o filho e levar a droga até a casa, porque não queria que seu filho fosse até a biqueira, para ele não sofrer qualquer tipo de perigo. Levava a droga prontinha para o filho fazer usar a droga dentro do quarto. É um caso real. E isso era entendido com amor, ela estava protegendo ele. Vocês acreditam que isso é amor? Outra definição errada de amor. Eu vou permitir que o meu marido, ele tenha mais uma mulher, porque assim ele se sente mais feliz. Então ele pode ter um casamento aberto, que está na moda agora. Então se eu vou ter um casamento aberto, eu vou permitir que meu marido se relacione com outras mulheres, e assim ele vai ser mais feliz. Eu estou amando ele. Estou amando ele. Como você responde a uma pessoa assim? Eu estou amando, tal ponto de falar, ó, pode pegar o que é meu aí, mas sempre volte, tá? Um casamento aberto. Isso é amor? Porque de acordo com o padrão do mundo, isso é amor. Perceba então que a lei ela precisa estar do lado do amor para que nós amemos adequadamente. Precisa ter algo muito bem definido o que é amor. Porque se tudo é amor, nada é amor. Paulo então ele está querendo mostrar que o amor ele deve ser infinito, mas ele se enquadra em um padrão, ele tem uma guia para seguir. Ele é guiado pela lei do Senhor. É isso, o jeito correto de se amar é sendo guiado pela lei. Agora uma pergunta, como então, é a terceira pergunta e última pergunta, como se manifesta esse amor na prática? Como então esse amor ele se encaixa no cotidiano? Paulo ele vai continuar dizendo assim, ó, pois estes mandamentos, e perceba, Paulo ele não vai citar todos os mandamentos. Parece que Paulo ele colocou de cabeça e ele falou, vou colocar somente alguns, porque o restante eles sabem. E nós sabemos que os 6 últimos mandamentos do decálogo falam da relação do homem para com o próximo. E os 4 primeiros falam da relação do homem para com Deus. Mas ele coloca só os últimos. Obviamente ele está fazendo uma inferência muito precisa sobre o relacionamento de um para com o outro. Ele está escrito assim, pois estes mandamentos, talvez que vocês conheçam muito bem, porque a igreja de Roma era composta por muitos judeus. Tinham gentios, mas tinham muitos judeus. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. E aqui é o segundo grande mandamento ensinado pelo Senhor. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos lá, selecionando os últimos mandamentos. Matar tira a vida de outra pessoa. O adultério rouba o lar e rouba a honra da outra pessoa. O furto arranca a propriedade da outra pessoa. O falso testemunho rouba o bom nome da pessoa. A cobiça priva a sociedade dos ideais de simplicidade e de contentamento. Alguém cobiçoso nunca está contente.
não tem contentamento em Deus. Ele sempre está querendo algo, não está contente em Deus. Então Paulo ele vai prosseguir dizendo assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. Mas antes, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui tem essa parte de grifada de verde é importante. Amar o próximo como você ama a si mesmo, algumas pessoas, de maneira muito errônea, pensam assim: então eu preciso me valorizar, eu preciso amar primeiro a mim mesmo. Elas falam assim, né? Então eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar de mim primeiro, porque só depois que eu me amar, e aí ela entra com aqueles conceitos de autoestima e de valorização pessoal, desenvolvimento pessoal, potências em si mesmo, se sentir alegre, para depois poder amar outra pessoa. Porque aí ela fala: então, nessa mesma medida, eu vou amar outra pessoa. Se eu me cuido, sempre estou bem comigo mesmo, eu me amo em primeiro lugar, ficará fácil para amar o outro, porque eu vou colocar na mesma régua. Obviamente que não é isso que Paulo está falando, e nem isso que Jesus Cristo falou. Obviamente não é isso. Porque nós já nos amamos muito. Por isso que Jesus, e Paulo posteriormente repetindo, vai utilizar isso aqui. Nós já nos amamos muito. Por que nós já nos amamos muito? Eu vou usar uma ilustração. Se você vê alguém, você foi à praia, vou com a praia de São Vicente, que a Baía de São Vicente é mais bonita que a de Santos. Então, se você foi ali no Gonzaguinha, e você deu algumas braçadas, e mais profundo você vê alguém se afogando, se você for até aquela pessoa para salvá-la, o que pode acontecer? É provável que ela vai fazer o que com você? Ela vai te segurar assim, tranquilamente, vai ficar em paz, porque você vai levá-la para a terra firme. O que vai acontecer é que ela vai te afogar, se necessário, para ela receber um fôlego. E se você morrer, é provável que isso seja a única solução para ela ali, te afogar. Então é até recomendado pelo salva-vidas, se vê alguém se afogando, se você não sabe nadar muito bem e não tem técnicas de salvamento, nem vá lá. Porque provavelmente você vai ser afundado, a pessoa vai te segurar no pé e vai te arrastar para baixo. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque nós já nos amamos demais, nós temos um senso de autopreservação, nós nos amamos a tal ponto que muitas vezes nós camuflamos os nossos sentimentos, nós colocamos uma máscara, temos um amor com hipocrisia, muitas vezes nós fingimos que amamos uns aos outros, mas o que na verdade nós gostamos mesmo é o nosso amor. Amor a nós. É intrínseco, por causa do pecado, um amor que nós temos por nós mesmos. Nós sempre preferiremos dar valor a quem somos do que a outros. Porque se implicar em dar valor a outra pessoa antes de nós, isso será um amor. Aí sim se configura como amor verdadeiro, amor ágape, amor sacrificial. Mas não é isso que acontece. Nós nos amamos tanto que nós preferimos dar honra a nós mesmos. Nós preferimos manter a nossa aparência, o nosso ego. É fato que nós amamos nós mesmos. A nossa postura diante dos outros, ser bem conhecido, ser muito recebido. Nós queremos que as pessoas saibam o nosso nome. Nós queremos que as pessoas nos abracem, que sejamos queridos onde quer que chegamos. Por que isso? Porque nós gostamos de sermos bem recebidos, amados. Nós nos amamos. Dificilmente uma pessoa vai entrar em um lugar e falar: eu não fui recebido bem, mas a pessoa que estava ali do meu lado foi bem recebido, por causa disso eu saí satisfeito. Não, se a pessoa entrar e a pessoa do lado dela foi melhor recebida do que ela, e ela nem ter sido bem recebida, sido cumprimentada, ela vai sair daquele lugar como? Chateada. Não deram o valor que eu mereço. Por quê? É fato que nós amamos muito a nós mesmos. E Jesus ele vai falar: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Paulo vai repetir: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Está repetindo o segundo grande mandamento. Então aqui coloca num pé de igualdade. Nós devemos preservar o outro antes de nós mesmos. Essa aqui é a máxima. Devemos preferir o bem do outro do que o nosso bem. Queremos que o outro seja honrado em detrimento de nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todos esses mandamentos, esses últimos mandamentos do decálogo, eles se resumem a isso: ame o seu próximo, porque você já se ama demais. E já que você se ama demais, ame o próximo como você ama a si mesmo. Não é para você se valorizar, não é para você ter autoestima, é para você colocar em prática esse amor abnegado, sacrificial, esse amor que se sujeita ao outro, que sempre quer o bem do outro, mesmo que às vezes você não esteja tão bem. É difícil de fazer. E talvez falar sobre amor é muito difícil. Falar sobre a santidade de Deus, falar sobre a soberania de Deus, são doutrinas
boas de se explicar. Agora, quando você fala sobre amor no sentido prático, é muito difícil. Tem um livro do Dr. Carson, A Difícil Doutrina do Amor. Ele coloca a difícil doutrina do amor, porque amar é difícil. Não faz parte da nossa natureza amar o próximo. Isso é somente permitido porque o Senhor derrama sobre nós o teu amor. E esse teu amor dele transborda e nós podemos estender às outras pessoas. Mas vamos ver o que o texto diz para finalizar. O amor não pratica o mal contra o próximo. Obviamente, é uma dedução daquilo que ele acabou de falar. Os 5 últimos mandamentos demonstram que não devemos prejudicar o nosso próximo. Paulo ele está querendo dizer que nós devemos buscar o bem supremo do próximo e servi-lo. Então, como nós amamos a outra pessoa? Servindo a outra pessoa. Fazendo com que muitas vezes nós fiquemos escondidos, não recebamos honra, não recebemos nenhum tipo de reconhecimento, mas importa que a outra pessoa esteja bem. Serviço. O crente que ama o próximo, ele serve o próximo. Ele está disposto a agir em favor do próximo, mesmo que muitas vezes ele não receba nenhum tipo de conforto, ou até aplauso, ele não seja reconhecido por aquilo que fez. Paulo, ele conclui da seguinte forma: portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Não temos como amar alguém ásperos com ela. Aquela pessoa ignorante, sabe? Eu amo a pessoa, mas eu amo a pessoa com ignorância, porque é meu jeito de amar. Quem disse que o seu jeito de amar é padrão? Eu amo com ignorância, eu sei amar, eu não sei tratar a pessoa com delicadeza, eu preciso ser áspero, eu preciso ser ignorante, porque essa é a minha forma de amar. Você não é o exemplo, você não é o padrão é Jesus Cristo. Esse é o exemplo de amor que nós devemos olhar, não o seu. Um amor intolerante, um amor que maldiz pelas pessoas. Se você é uma pessoa que fala mal de pessoas, e fala até muitas vezes pelas costas, você não está cumprindo isso aqui, você fala mal da pessoa, você a maldiz, você não está amando o próximo, você está o odiando. Pessoas que maltratam as outras, elas não se encaixam, o amor não pratica o mal. Pessoas que desprezam a outra pessoa, intencionalmente, tem gente que despreza a outra intencionalmente. Eu vou fingir que não vi essa pessoa aqui, porque eu detesto ela. A fulana lá do meu trabalho, eu passo no corredor, se eu a vejo do outro lado, eu até viro o outro corredor, porque eu nem quero a ver. Você está demonstrando que se fosse possível, ela deixasse de existir. Se você tivesse esse poder e fazia assim, ó, e ela sumisse, você preferiria. Isso se configura como assassinato. Você matou a ela no seu coração. Então, é muito pelo contrário que Paulo está ensinando. O amor verdadeiro, ele não pratica o mal contra o próximo. Se amarmos verdadeiramente o nosso próximo, buscaremos o seu bem e não o seu mal. Assim, estaremos cumprindo a lei, mesmo sabendo que nunca poderemos pagá-la completamente. Paulo, ele conclui aqui dizendo: portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Essa é a lição que Paulo traz aqui. O amor não prejudica o próximo, pelo contrário. Então nós aprendemos 3 lições aqui. Se te perguntarem quanto devemos amar alguém, infinitamente. Agora, se te perguntarem se há um jeito certo de se amar, sim, há um jeito certo de se amar, guiado pela lei de Deus. É a lei de Deus que delimita o nosso amor. E por fim, como se manifesta esse amor? Se manifesta buscando o bem do próximo, o servindo, decidindo amá-lo através do serviço. Eu concluo dizendo que a pessoa de Jesus Cristo, ela sempre se encaixa perfeitamente a todas as virtudes, todas as qualidades que nós devemos olhar e desejar imitar. E o Espírito Santo, graças a Deus por isso, nos conduz a isso, a sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Veja só, Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Jesus Cristo pagou a dívida infinita que nós tínhamos por conta do nosso pecado. Mas há uma dívida que nós não conseguiremos pagar aqui. A exemplo de Cristo, nós devemos fazer o quê? A exemplo de Cristo Jesus, sirvamos e amemos o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? A pessoa que está mais próxima geograficamente de você, está do seu lado.
É a pessoa que está mais perto afetivamente de você. É a pessoa que está mais perto de você em seus pensamentos. É aquele que se encontra próximo a ti. O próximo não é alguém que está muito longe, mas muitas vezes nós colocamos o próximo como alguém tão indefinido que parece que não tem uma forma de nós encararmos. O seu próximo na sua casa é a sua família. O seu próximo na sua casa é o seu pai, é a sua mãe, ou é a sua esposa, os seus filhos. Esses são os seus próximos. O seu próximo é as pessoas que estão contigo diariamente no trabalho. Você tem amado as pessoas do seu trabalho? Ou você odeia aquele lugar, não detesta todas aquelas pessoas ali? Amanhã é segunda-feira, você já está misericórdia. Aquela gentinha que não abre um sorriso quando chega. O próximo é o porteiro do seu condomínio, do seu prédio. O próximo são as pessoas que aqui estão. O próximo é quando você sair daqui e você virar a rua ali e alguém te fechar no trânsito, aquele ali é o teu próximo, aquele miserável que te fechou. E você vai xingá-lo, vai odiá-lo. Mas não, nós não devemos fazer isso. Devemos amá-lo. E a dívida para aquele miserável que te fechou no trânsito é amá-lo infinitamente. É uma dívida impagável. Portanto, mesmo quando julguemos que as pessoas não mereçam o nosso amor, aí devemos lembrar de Cristo. Cristo, ele veio assumir nosso lugar. Ele se entrega em nosso lugar, mesmo nós não merecendo. O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Essa é a máxima do Evangelho. E por isso nós vivemos para a glória de Deus. Eu gostaria que orássemos nesse momento e rogássemos para que o Senhor nos conceda essa habilidade que somente o seu Santo Espírito pode nos dar. A capacidade de amar o próximo e vivermos de forma que resulte em louvor a Deus. Curve sua cabeça. Santo Deus, nós estamos diante de um desafio enorme, Senhor. Nós não temos capacidade de colocar em prática por meio das nossas forças. Nós não temos, e reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos o quanto estamos longe do padrão do amor bíblico, muito distante. Nós amamos mais a nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Mas nós queremos te pedir, Senhor, por meio do poder do teu Espírito, que o Senhor faça com que tenhamos essa capacidade, na dependência do Senhor, que possamos amar o próximo, que possamos amar a todos que estão próximos a nós. Ajuda-nos, Senhor, a não encararmos a nós mesmos como padrão de amor, ou padrão de personalidade, o padrão de temperamentos, o padrão de virtudes. Nós não somos esse padrão. É o Senhor que é este padrão. Que possamos ter Jesus Cristo diante dos nossos olhos diariamente, para imitarmos o padrão perfeito, Jesus Cristo homem. Que possamos olhar para a pessoa de Jesus e desejá-lo mais que tudo. Desejá-lo mais do que o carro do ano, mais que a promoção no emprego, mais que a casa na frente da praia, mais que a viagem dos sonhos, mais que a roupa nova, mais que um celular que acabou de lançar, mais do que um aumento salarial. Que desejamos Jesus Cristo mais do que tudo, sermos transformados à imagem dele, porque é para isso que nós fomos predestinados. Para isso que nós fomos escolhidos, para sermos transformados à imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador. Rogamos, Senhor, transforma-nos desta maneira e ajuda-nos, Senhor Deus, a partir do momento que atravessarmos aquela porta, a termos essa percepção de amar o próximo. 2 mandamentos o Senhor deixou a nós: amar o Senhor, nosso Deus, com toda a força, no nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos, tudo que temos, e amar o nosso próximo como a nós amamos a nós mesmos. Que consigamos colocar estes 2 pequenos, na verdade chamados de grandes mandamentos, mas a quantidade destes 2 mandamentos, eles não necessariamente têm o mesmo peso do que realmente a gente consiga colocar em prática. É muito difícil, mas somente pelo teu poder, somente pela tua graça, somente pela tua decisão, pela tua bondade, pela tua benevolência, nós conseguiremos assim fazer. Rogamos isso humildemente, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.